Amém? O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 27 e versículo 28, diz assim: cálice, e dando graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Algumas versões vão dizer: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Pai querido, diante da Tua presença nos colocamos, Te agradecemos, ó Pai, pela Sua bondade, Te agradecemos pelo Seu amor, Te agradecemos pelo Seu carinho, Te agradecemos, Pai querido e amado, pelo poder da Tua palavra enviada aos nossos corações, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos conduz à vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Pai querido e amado, abençoe cada pessoa que está conosco agora, abençoe cada irmão que nos acompanha, cada irmã que nos acompanhem agora, através da nossa transmissão, pela live. Abençoa este lar, essa casa, essa família. Abençoa aquele irmão que está próximo, aquele irmão que está longe. Abençoa aquela irmã que se encontra lá no outro país. Abençoe poderosamente, Pai querido. Vá até os hospitais onde se encontram, ó Deus querido e amado, uma pessoa carente, necessitada. Senhor, abençoe cada visitante nesta noite, cada irmão que vem com todo amor se alegrar conosco nesta noite, Pai. No nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia, aleluia. Meus irmãos, como eu disse, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, no verso 27, ele disse: este é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova e eterna aliança. Irmãos, quando falamos de aliança, nós lembramos que Deus fez com a humanidade 7 alianças durante todo o seu relacionamento, desde o Éden até os dias de hoje. A primeira aliança tem exatamente o nome do local onde ela foi feita. É a aliança do Éden, ou a aliança edêmica, onde Deus fez uma aliança com Adão e Eva no jardim do Éden, mas ela foi quebrada por causa do pecado. Diz o livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. A segunda aliança é a chamada aliança noaica, aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé. Em Gênesis capítulo 8, a segunda aliança foi estabelecida com esse patriarca chamado Noé, restaurando toda a humanidade através da família de Noé após o dilúvio.
mas essa aliança também foi quebrada pelos filhos de Noé e pelos seus descendentes. Irmãos amados, a terceira aliança foi feita com Abraão, a chamada aliança abraâmica. E nessa aliança que Deus fez com Abraão, estabelecia que Abraão cria em Deus e Deus acreditava nos descendentes de Abraão e eles iriam caminhar com Deus em paz. Abraão deveria obedecer uma ordem de sair da sua terra e ir para uma terra onde um povo novo seria criado através de Abraão. Mas essa aliança também foi quebrada pelos filhos de Abraão e pelos seus descendentes. A quarta aliança é uma aliança que nós chamamos de aliança mosaica, porque ela foi feita de Deus com Moisés. E a quarta aliança foi a lei que o Senhor entregou para Moisés ensinar o povo de Israel no deserto. Mas por causa do pecado, essa aliança também foi quebrada. Chegamos então na quinta aliança, que é a aliança judaica. Em Deuteronômio capítulo 30, Deus, na quinta aliança, chama o povo de Israel, após terem pecado no deserto, abandonando ao Senhor, e fizeram o compromisso de voltar a servir a Deus. Mas eles voltaram a pecar, e essa aliança também foi quebrada pelos filhos de Israel e pelos seus descendentes. Então, nasceu um homem chamado Davi, e Deus resolve fazer a sexta aliança com a humanidade, a aliança de Davi, em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus vem a Davi, levanta Davi para reinar sobre o seu povo, e prometeu a ele enviar um descendente para reinar eternamente, se houvesse fidelidade ali entre Davi e o Senhor. Mas essa aliança também foi quebrada pelos filhos de Davi e pelos seus descendentes. Irmãos, mas Deus não desistia da humanidade. Deus nunca desistiu de nenhum de nós. Se algum dia alguém falou para você que Deus desistiu de você, essa pessoa estava muito equivocada. É nesta hora que Deus faz a sétima aliança com a humanidade. Aquela aliança que seria chamada de nova e eterna aliança. É a que aconteceu aqui em Mateus capítulo 26, no verso 27 até o 28, faltando algumas horas para Jesus ser preso e ser morto, crucificado. Ele chamou os discípulos e, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque este sangue é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Após 6 alianças com a humanidade, Deus envia seu próprio Filho. Deus viu que iria chegar talvez a 100 alianças, e o homem continuaria
frustrando e entristecendo o coração de Deus. Então ele resolveu, de uma vez por todas, Jesus entrou na história, e após 6 alianças com a humanidade, Deus envia o próprio Filho para morrer por amor, para salvar e libertar do pecado, firmando uma aliança inquebrável. Nessa passagem de Mateus 26, Jesus compartilha a última ceia com os seus discípulos, onde ele estabelece essa nova aliança por meio do seu sangue. E essa passagem, irmãos, revela o sacrifício de Jesus na cruz e destaca o poder redentor, o poder transformador do sangue de Jesus. O momento crucial, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E nesse contexto, Jesus dá um novo significado ao pão e um novo significado ao vinho. Durante a ceia, Jesus toma o cálice, Jesus dá graças e oferece aos seus discípulos, indicando que seu sangue seria derramado para a remissão dos nossos pecados. O sangue da nova aliança. Mateus 26, verso 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Irmãos amados, na antiga aliança, o sangue de animais era usado para a expiação dos pecados, mas todas aquelas alianças, aqueles sacrifícios eram temporários e precisavam ser repetidos continuamente. O homem ia até o altar junto com o sacerdote, sacrificava um animal, o sangue era derramado e ele voltava para sua casa, voltava a pecar de novo, aí pegava outro animal, no próximo mês, lá estava ele de novo com outro animal, para sangrar novamente pelo pecado dele. A nova aliança, irmãos, o sacrifício de Jesus é único e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 12, está escrito: não por meio do sangue de bodes, nem pelo sangue de novilhos, mas pelo próprio sangue de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos uma só vez, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção para todo aquele que nele crê. Diga assim: e eu creio. Aleluia! Oh glória! Irmãos, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Diferentemente do sacrifício dos animais, o sangue de Jesus nos purifica completamente, removendo a culpa e o poder do pecado. Esse sangue traz cura espiritual, e esse sangue traz cura física também. Fala para o irmão que está do seu lado: o sangue de Jesus traz cura espiritual, mas traz cura física também. Fala para ele, Isaías 53,
versículo 5, te diz: pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Oh glória! Irmãos, esse sangue traz libertação da opressão. O sangue de Jesus nos liberta da opressão do diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz que pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, nós somos vitoriosos. Glória a Deus. A obra de Jesus na cruz destrói as obras do diabo e nos dá vitória. Esse sangue nos mostra a importância da Santa Ceia do Senhor. Repito, Mateus 26, versículo 27, tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Irmãos, esse sangue traz memorial, esse sangue traz comunhão com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, pensa comigo, se não tem um pouco de lógica naquilo que eu estava pensando na minha casa, quando eu pensei em pregar sobre esse assunto aqui hoje. Imaginem bem, a pessoa aceita, vem até o altar, aceita Jesus como Salvador, e é batizada e volta, e a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e nós sujamos de novo, nós nos manchamos com a mancha do pecado de novo. Então, por que todo mês nós não teríamos, ou pelo menos, quem sabe, uma vez por ano, nós não deveríamos fazer como no Velho Testamento, aceitar a Jesus de novo? No Velho Testamento eles traziam mal de novo para morrer, mas aqui na Nova Aliança, quem sabe o correto deveria ser a pessoa aceitar a Jesus uma vez por ano e ser batizada uma vez por ano, para todo ano ela ser liberta. Tem lógica isso, porque se é o sangue que nos lava e purifica de todo pecado, o correto era a cada época, de tempos em tempos, nós virmos até o altar e aceitar Jesus, ser batizado e aceitar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas note bem, não é assim. Por que não é assim, pastor? Não é assim porque não foi lá na cruz, não foi um homem comum que morreu. Não é assim porque não foi um animal que morreu lá na cruz. Não é assim porque Deus já sabia que se dependesse do ser humano, nós iríamos fazendo alianças para a eternidade e nunca iríamos resolver o problema, até que Jesus ficou em pé no céu e falou: meu Pai, eu quero resolver esse problema, eu quero eu mesmo. Irmãos, não era o sangue de um animal, o sangue de um homem pecador, era o sangue de Jesus. E como era o sangue de Jesus, foi feita uma aliança eterna. E cada vez que nós pecamos, o sangue de Jesus da cruz nos lava e purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para tirar de nós o pecado de Adão e os pecados que nós cometemos. Mas para isso, nós temos que nos curvar
reconhecendo a nossa pequenez, arrependidos dos nossos pecados, nós devemos nos curvar perante o Senhor. A ceia do Senhor é um memorial contínuo. A ceia do Senhor é um memorial eterno do sacrifício de Jesus. Por isso nós insistimos aqui que você valorize a Santa Ceia, que no dia da Santa Ceia você não marque o aniversário, que no dia da Santa Ceia você não marque uma outra coisa para fazer, porque é um tempo especial. A igreja precisa resgatar esse tempo e acreditar que o dia da Santa Ceia é o dia de colocar a melhor roupa. O dia da Santa Ceia é o dia de preparar a melhor oferta. O dia da Santa Ceia é o dia de convidar a família para poder vir participar dessa celebração tão linda que aqui é apresentada. Nós participamos da ceia, irmãos, em obediência a Jesus Cristo, lembrando da morte e celebrando a sua redenção. Glória a Deus. Esse sangue traz unidade no corpo de Cristo. Quando nós participamos do pão e do cálice, nós proclamamos a nossa unidade como corpo de Cristo, reconhecendo que todos fomos comprados pelo mesmo sangue e fazemos parte da mesma família espiritual. Como devemos agir sabendo disso? Como devemos reagir diante de um ensinamento desses? Eu não preciso todo ano, todo mês, vir trazendo um animal mais. Jesus se fez um animal, se colocou no meu lugar e morreu na cruz no meu lugar uma vez, e ele, por ser Deus, ele foi ao inferno e tomou as chaves da morte do inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto e insisto, como devemos reagir diante desses ensinamentos? Primeiro, de 3 formas. Primeiro, nós devemos receber o perdão dos pecados. Receba o perdão dos seus pecados. Não deixa, a Bíblia diz, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há acusação. Levanta a sua mão direita. Receba o perdão dos seus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, através do sangue de Jesus, nós temos o perdão. Não é talvez teremos o perdão, não. Nós devemos reconhecer nossa necessidade de perdão e aceitar o sacrifício de Cristo na nossa vida, confiando que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar e purificar de toda a nossa iniquidade. Diga glória a Deus. Como devemos reagir diante desse ensinamento aqui semeado? Em segundo lugar, primeiro, receber o perdão dos pecados. Em segundo lugar, buscar a cura diária e a libertação diária em nossas vidas. Hoje de manhã, aqui na escola dominical, foi falado sobre a libertação. E a nossa libertação é um processo, é tanto um decreto quanto um processo. É um decreto quando Deus nos declara justos, quando descemos no tanque batismal.
E é um processo quando, através do Espírito Santo, é operada em nós a regeneração. E durante toda a nossa caminhada aqui na terra, até o dia que Jesus nos chamar, ou até o dia que Jesus voltar para buscar a igreja, até a glorificação do nosso corpo, nós vamos sendo libertos todos os dias. Duas coisas não podem ser deixadas de lado: a libertação e a santificação. A libertação é quando o diabo, ele te espeta. A libertação é quando você é agredido. A libertação é quando você cai numa armadilha. E a santidade é quando você, espontaneamente, pelo seu próprio esforço, de livre e espontânea vontade, você diz: eu não vou entristecer mais ao meu Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. O sangue de Jesus tem poder para fazer isso. E se nós estivermos enfrentando doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais, nós podemos buscar a cura e a libertação através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Como devemos reagir diante desses ensinamentos? E em terceiro e último lugar, e eu vou chamar a ceia daqui a pouco, em terceiro e último lugar, a ceia do Senhor deve ser observada com reverência e gratidão. Há pouco tempo atrás, uma irmã, serva de Deus, profeta de Deus na minha vida, ligou para mim, falou: pastor, eu gostaria de comentar uma coisa com o senhor, gostaria que o senhor não ficasse triste comigo por causa disso. Falei: claro que não. Ela disse: pastor, a hora da ceia é uma hora especial. Isso entrou no meu coração, entrou como uma espada cortando meu coração, porque Deus já vinha falando isso comigo. A hora da ceia não é uma hora que você recebe uma coxinha e um copo de Coca-Cola para beber. A hora da ceia é a hora que você pega o pão e pega o vinho. O pão representa a carne, o vinho representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora da ceia não é hora de encher a barriga, como pensavam os coríntios. A hora da ceia é uma hora solene e santa. A hora da ceia é a hora de A hora da ceia é a hora de você chegar diante de Deus e repetir os seus votos de amor e de gratidão. A hora da ceia é a hora de você renovar a sua comunhão com o seu irmão que está aí do seu lado. Sabe, por favor, não banalize a ceia. Não faça isso, porque Deus vai te cobrar. O apóstolo Paulo fez um alerta muito sério em 1 Coríntios capítulo 11. Ele falou: por causa da falta de conhecimento disso que o pastor Nelson está ensinando aqui nessa noite, tem muita gente doente, e tem gente que já até morreu, porque comeu e bebeu do corpo e do sangue do Senhor, sem discernimento. Irmãos, essa é a hora mais séria da igreja na face da terra, a hora que nós vamos nos levantar para tomar da ceia do Senhor. É a hora que nós vamos dizer para o nosso irmão:
dizer para o nosso companheiro sentado ao nosso lado: a hora que nós vamos pedir perdão, é a hora que nós vamos renovar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado aí: eu quero ter comunhão contigo, meu irmão. Sabe, às vezes eu fico pensando, sabe, já que nós vamos morar no céu, nós vamos morar no céu eternamente, e lá no céu não vai ter o bairro de fulano de tal, não vai ter o bairro dos que torcem para o time tal, nem o bairro dos que tem o olho verde, nem o bairro dos que... Nós vamos ser um povo só. Mas, irmãos, nós não conseguimos nem alguns minutos ficar juntos dentro da igreja. Tem que ter uma coisa errada. Às vezes nós não conseguimos sentar ao lado de uma pessoa e esquecemos que nós vamos morar no céu. Tem alguma coisa errada. Então, por favor, entra ceia e sai ceia, e nós continuamos do mesmo jeito. Será mesmo que é verdade que está acontecendo isso com o povo de Deus na face da terra? Está. Pessoas acham que podem pisar umas nas outras. Pessoas que acham que têm o direito de ser o jornalista da vida do outro. Pessoas que acham que podem viver uma guerra dentro de casa, que não tem comunhão. Hoje eu quero fazer uma proposta diferente. Aliás, ouvindo em obediência à voz do Senhor, através daquela irmã que me telefonou, eu quero fazer uma proposta diferente para vocês. Os diáconos vêm lá com a ceia, vamos ficar de pé. Deus quer fazer uma aliança com todos nós aqui nessa noite, através do amor dele, mas para isso é preciso assumir um compromisso com o Senhor, em viver na sua presença. O sangue de Jesus é o fundamento da nossa fé, é através do sacrifício de Jesus que nós somos curados, perdoados e libertos. E ao lembrar e celebrar o sangue de Jesus foi derramado por nós, nós renovamos a nossa esperança, nós renovamos a nossa comunhão com o nosso irmão. Está triste com alguém? De verdade? Você que está nos assistindo aí, está triste com alguém? Não fica assim não. Conserte antes que Jesus volte. Sabe? Jesus contou uma parábola, me perdoe os diáconos já presentes aqui no altar, segurar só um pouquinho. Jesus contou uma parábola do credor incompassivo, uma pessoa que devia uma quantidade, um montante de dinheiro que era impossível, tinha que trabalhar 4 vidas dele para ele pagar o tamanho da dívida que ele tinha com o rei. E o rei mandou chamar ele para cobrar dele. E ele chegou lá chorando e falando: estou aqui porque o Senhor me mandou buscar, mas eu não tenho como te pagar, por favor me perdoe. E aquele rei, cheio de compaixão no seu coração, ele abriu mão e disse: você não tem como pagar? Ele disse: não. Ele falou: então perdoados estão as suas dívidas. Mas disse Jesus na parábola que aquele homem que havia acabado de receber o perdão de uma dívida, que ainda que ele vivesse, nascesse e morresse 4 vezes aqui nessa terra, trabalhando dia e noite, ele não conseguiria pagar.
quando ele recebeu o perdão, mas quando ele chegou lá fora do palácio, ele encontrou um sujeito que devia para ele a diária de um dia de trabalho. Ele agarrou aquele camarada pelo pescoço e começou a enforcá-lo e disse: você vai se virar e vai arrumar o meu dinheiro agora, senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. E algumas pessoas viram o que ele estava fazendo. Irmãos, anjos de Deus estão vendo como nós estamos tratando uns aos outros. Anjos de Deus, o Espírito de Deus está vendo como nós tratamos uns aos outros. E então foram ao rei e contaram para o rei o que aquele homem tinha feito. E diz a Bíblia que o rei mandou buscar aquele homem de novo. Deus me livre de Deus me chamar para acertar as contas comigo de novo, porque as contas já foram acertadas lá na cruz. Ai do ser humano que Deus chamar para prestar as contas de novo, porque se Deus chamar de novo, não será Jesus que vai pagar a sua dívida, você vai ter que se virar para pagar, eu vou ter que me virar para pagar. E o rei então indagou aquele homem e falou: olha, você que recebeu um perdão tão grande, como que você é tão mesquinho, que você não tem capacidade de perdoar a uma ofensa tão pequena? Jesus já tinha falado sobre isso. Lá na oração do Pai Nosso, Ele tinha nos ensinado a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim, do mesmo jeitinho que eu perdoo aquele que me tem ofendido. Entendeu? O que é que eu peço para escrever aqui no telão? Me perdoa as dívidas. Perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo, assim como eu perdoo. Senhor, o exemplo é meu, eu estou dando o exemplo para o Senhor, do jeito que eu perdoo, me perdoa. Quem tem coragem de falar isso com Deus? Senhor, não precisa levantar a mão não. Como diz a Milena, isso é retórico. Não precisa responder. Quem tem coragem de dizer para Deus assim: Senhor, o perdão que eu quero no dia do tribunal de Cristo é do mesmo jeito que eu perdoo os meus irmãos. O critério é o meu. Use em mim o meu critério. Que nessa noite o Senhor Deus possa, quando comermos este pão e bebemos deste cálice, pastor Antônio, vem cá, querido. Quando nessa noite comemos deste pão e bebemos deste cálice, que nós tenhamos um coração diferente. Amém? Olha, nessa noite vai haver cura aqui no nosso meio. Cura física, cura espiritual,
cura ministerial, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não dou conta. Mas a partir de hoje você vai dar conta. Você vai ter força. Pastor, mas é algo que não está em mim. Que bom que não está em você. É bom que já vai para logo. Porque vai estar em você um espírito de amor. A Santa Ceia é a festa do ágape. É a festa do amor de Deus no meio do povo.